Brasil, início do século XIX. Por aqui, muitos habitantes sofriam com as doenças trazidas pelos colonizadores europeus. As patologias eram das mais variadas e o sistema imunológico deles não estava preparado para lidar com a diversidade de vírus e bactérias que por aqui circulavam. A leishmaniose, a esquistossomose, a conjuntivite, o bócio endêmico, a febre amarela, a doença de Chagas que vai ser descoberta, a trypanossomiase. Os doentes procuravam ajudas de pajés, curandeiros e boticários. Quando a família real chegou por aqui, encontrou uma prática bem comum, conhecida como artes de curar. São saberes dos escravos, são saberes populares que vêm dos índios e são saberes populares dos portugueses, também muito pobres, que chegam aqui nos navios. O processo migratório no Brasil começou por volta de 1530. O movimento de portugueses foi crescendo ao longo do tempo, até atingir seu ápice no século XVIII. Além dos índios e dos portugueses, os negros vindos da África também ajudaram a formar a população brasileira. A política internacional ligada à cafeicultura direcionava parte dos recém-chegados para o sertão brasileiro. Entende-se por sertão a parte do território que ainda não havia sido povoado. O que de fato havia no século XIX era uma representação de que o homem que vivia protegido pelas matas, protegido pelas águas dos rios, protegido pelas florestas, não é? Ele estava imune às doenças. Esse momento em que a gente tem um problema que é ecológico, de destruição das matas, de abertura de novas estradas de ferro. A primeira grande epidemia que abateu o Brasil depois da colonização portuguesa foi em 1850. No Rio de Janeiro, milhares de pessoas contraíram a febre amarela. Em São Paulo, a doença subiu a Serra do Mar a partir de 1889 e atingiu grande parte da zona cafeicultora paulista. Campinas e Sorocaba foram as regiões mais atingidas. Os imigrantes, indispensáveis para manter a produção de café, eram os mais sensíveis à doença, por ainda não terem tido contato com o agente causador da febre amarela. A febre amarela, claro, digamos assim, ela era a grande vilã, porque ela atacava tanto o interior quanto as cidades. E isso, de alguma maneira, colocou a questão da cafeicultura muitas vezes em suspenso. Os navios não paravam mais nos portos do Rio de Janeiro, né, iam direto a Buenos Aires porque era considerado um local de contágio. E como os profissionais de saúde lidavam com as doenças? Havia uma separação muito forte entre aquilo que nós chamávamos de cirurgiões e os físicos. Então, os físicos eram aqueles que iam para a universidade, aqueles que tinham então um conhecimento que era um conhecimento muito filosófico a respeito do corpo. E a gente tinha os chamados cirurgiões, que eram aqueles que aprendiam em fundos de quintal, em corporações de ofício, que eram aqueles que vão mexer no corpo propriamente dito. Existiam duas correntes de pensamento vigentes na época. A teoria miasmática, que influenciou todo o século XVIII e parte do século XIX, e a teoria bacteriológica, um dos marcos da história da medicina. E a teoria miasmática acreditava que era dos eflúvios que vinham da terra, da água pútrida, que a gente não tem ainda esse conceito dos micróbios. Tudo isso é algo que vai nascer com Pasteur, com Koch, já na segunda metade do século XIX. Convencer certos médicos de que algumas doenças poderiam ser causadas por micro-organismos foi tarefa bem complicada. Teve certa resistência porque muitos médicos estavam atrelados ainda à teoria miasmática. A gente vai tendo as modificações a partir de disputas que ocorrem de teorias e de mudanças contextuais que permitem que outras formas de cuidado elas se dão. Então é um movimento que quase que se dá numa certa horizontalidade, né, com as mudanças contextuais e essas disputas. Uma dessas disputas foi a teoria miasmática com a teoria bacteriológica, que vai envolver a febre amarela. As suspeitas de que a febre amarela não era contagiosa foi aventada por um médico cubano em 1881. Mas a teoria de Carlos Finlay foi sumariamente ignorada. 3 anos depois, Finlay apresentou os resultados dos seus experimentos em um congresso em Budapeste e confirmou que a febre amarela era transmitida por um mosquito, o Aedes aegypti. Isso, de alguma maneira, facilitou, não é, que essa teoria
tivesse uma entrada e as ações de vacinação, de controle de ambiente, né, de morte de mosquitos, essa ligação entre insetos e doenças, não é, ganha um espectro muito importante, principalmente num país tropical como o Brasil. Em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, a mão de obra escrava vai aos poucos sendo substituída por trabalhadores vindos de todas as partes do mundo. O Brasil, já sob o regime republicano, passou a receber grande massa de imigrantes. Para se ter uma ideia, em 1872, São Paulo possuía quase 840 mil habitantes. Em 1900, esse número cresceu para quase 2 milhões e 300 mil habitantes. Enquanto isso, a medicina vai se modificando e surge uma nova forma de prevenir e controlar doenças. Nós vamos ter o nascimento da chamada medicina social. Ela vai ser desenvolvida em 3 países fundamentalmente e isso acaba chegando no Brasil um pouco de cada. Então você tem um médico que começa a se formar com base bastante laboratorial, muito afinado com aquilo que estava sendo produzido na Europa. Uma outra área que é a chamada medicina urbana, que vai se dar na França. Aqui começa a ideia de salubridade, olhar a questão dos dejetos, a ideia dos bons ares, a ideia da qualidade da água, a ideia da rede de esgoto, a questão da higiene das casas, da higiene dos espaços. Depois a gente vai ter uma medicina do indivíduo que vai estar ligado à Inglaterra, obviamente, por causa da industrialização. Toda a ideia de vacinação, de controle de uma população que pode ameaçar aos outros, não apenas a partir de movimentos de revolta, mas a partir também de surtos epidêmicos por causa da qualidade de vida que tinham. Começa a se discutir questão de nutrição, começa a se discutir a questão do lugar da escola como um lugar fundamental de educar as pessoas também do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da higiene.